Bem-vindos ao podcast da Semear. Meu nome é Wellington Martins, eu sou o diretor clínico e estou aqui com duas grandes amigas, doutora Rafaela e doutora Tassiana, para falar sobre um assunto muito importante que é o congelamento de ovos. Para começar essa discussão, eu gostaria de perguntar para a doutora Tassiana quem deve pensar em óvulo congelado. Quem quer ter filho, quem não quer ter filho, quem quer ter filho mais tarde, quem quer ter filho agora. Para quem que é o congelamento de óvulos? É para todo mundo, é para toda mulher. A gente tem falado sobre congelamento, entendendo que o congelamento não é adiar a maternidade, mas é você decidir a hora, o momento propício, a hora ideal para que a gravidez aconteça. Então, ainda bem que nós nascemos nessa década, porque era algo até poucos anos atrás experimental, mas hoje em dia é um recurso totalmente consolidado na ciência e que permite que as mulheres adiem a maternidade, escolham o melhor momento ou congelem seus óvulos por motivo de alguma doença, cânceres, endometriose e etc. Ótimo, então para todo mundo. E quando que uma pessoa vai considerar usar esses óvulos congelados, Rafa? Então, é para todo mundo. Talvez muita gente não vá utilizar. E quando que você acha que é um momento que a pessoa que tem óvulos congelados vai falar, nossa, que bom que eu congelei? Bom, então, como a gente sabe, né, a reserva ovariana da mulher vai diminuindo muito com a idade, além de diminuir a quantidade, a qualidade. E muitas mulheres, às vezes, se deparam com uma infertilidade, com uma dificuldade de engravidar lá na frente, e às vezes, até as pacientes, nossa, por que eu não congelei meus óvulos, né? Então, o congelamento, ele dá essa liberdade da mulher poder decidir quando deseja engravidar, e eu acho que é muito importante fazer esse planejamento reprodutivo. Olha, eu não quero agora, mas talvez no futuro eu queira ser mãe, eu quero ter essa opção, né? Então, a gente não tem uma idade, mas elas necessariamente vão precisar de fazer a FIV lá na frente, né? Descongelar esses óvulos, fazer a fertilização. E essas pacientes, às vezes, nos procuram com esse intuito. Olha, minha idade chegou, meus óvulos, a minha reserva diminuiu, a qualidade diminuiu, e agora eu acho que eu quero usar esses óvulos que possuem melhor qualidade, menor chance de ter alterações cromossômicas, né? Então, é a mulher que vem aí pra gente com uns 40 anos, mais ou menos. É interessante, porque eu nunca vi nenhuma mulher falar que se arrependeu de congelar. Nunca. Mas eu já ouvi várias falando se arrependeram de não ter congelado. Que é a questão do seguro. Muita gente compara Com o seguro de congelamento. Por exemplo, diz que memória de computador, dinheiro no banco e óvulo congelado... Nunca é demais. Nunca é demais. Tá? Quanto mais você tem, pode ser que você não utilize. Mas quando você precisa... Então, você tem dinheiro no banco, você morre e o dinheiro ficou no banco, não serviu para nada. Mas se você precisar daquele dinheiro, ele está no banco, você tem como utilizar. Eu vejo que é a melhor ferramenta, ou a única que a gente tem, quando a gente se depara com a situação que... muitas pessoas às vezes consideram que a fertilização in vitro dá 100% de sucesso, 80%, mas frequentemente a gente se depara em situações de pessoas que vão buscar tratamento, que você vai calcular a chance dela pela reserva ovariana e pela idade, e dá 5%. 2% de chance de sucesso. E aí você tem 4 opções nesse cenário. Desistir de ter filho, tentar nos 2% e torcer para ter sorte, bastante sorte para conseguir ter um filho. Óvulo de doadora. Considerar óvulo de doadora, que é uma outra opção, ou a adoção. Tá? Você tem esse leque todo de opções, desde não ter filho, adoção, tentar com os próprios gametas com sorte, usar óvulos ou embriões doados. A outra opção só tem quem congelou. Sim. Então, para todo mundo, a gente tem essas 4. Se você tem óvulos congelados, você tem esta opção que ela é muito atraente. Muito. Todo mundo que tem óvulo congelado. Eu acredito até que, por exemplo, a doutora Tassiana congelou 50 óvulos com 25 anos de idade. 60, vamos falar para ficar 60 óvulos. E ela se depara agora com 44 anos, um novo relacionamento, com chance e desejosa de ter um filho.
Já teve a sua prole no primeiro relacionamento. No segundo, já está no terceiro. A doutora Tassiana, ela gosta de aventuras, já está no terceiro relacionamento. Então, já teve filho com o primeiro marido, já teve filho com o segundo, naturalmente, e agora de novo. Tenta naturalmente. Sim. Se depara com 3 perdas gestacionais seguidas. Engravida fértil, doutora Tassiana, engravidou com 44 anos, 3 vezes. Só que teve 3 perdas. Ou, doutora Tassiana, está com medo de ter um filho com síndrome de Down. E ela tem 60 óvulos congelados com aos 25 anos. Aos 25 anos. Óvulos de Será que, eu vou perguntar do fundo do coração, você agora se deparou, você está com 44 anos, terceiro relacionamento querendo ter filho, com 60 óvulos congelados, você vai tentar naturalmente? Não. Não faz sentido. Se eu não tenho faz os meus sentido. óvulos congelados, né, pra gente utilizar. Não faz sentido. Faz sentido talvez correr o risco de perda, que vai ser muito alto, perto de 50%. Um bebê com O alteração risco cromossômica. de alterações cromossômicas. E perda gestacional é muito traumatizante. Assim, E perda de tempo. Sim. Perda de tempo para se conseguir a gravidez. Então veja que muda até o comportamento da pessoa se ela tem esse óvulo congelado. Sim. E a doutora Tassiana nunca imaginou, já vindo de 2 relacionamentos com filho nos 2, que com 44 anos Ia querer novamente. ia querer ter filho novamente. Então, para quem que é o óvulo congelado? É para quem está sem filho? Para quem Não, planejou é pra ter todo filho no mundo. futuro? Não. Pra todo mundo. É para todo mundo. Porque toda mulher pode passar por essa situação que eu coloquei. E pode ser, a doutora Tassiana estava num bom relacionamento, mas o primeiro marido morreu, o segundo relacionamento não deu certo, não se encontraram bem, e não dá para prever essas Às coisas. vezes está no único relacionamento da vida, os filhos, né, que tiveram mais jovens já grande, e de repente o casal se vê sozinho e deseja mais um filho. Também. Do primeiro relacionamento. Do primeiro relacionamento. E aí, talvez, se ela não congelou óvulos, A porta está fechada. provavelmente ela não vai aceitar óvulos doados. Sim, O porque ela bebê já tem 2 filhos. É mais difícil a aceitação e ela vai acabar se abdicando dessa vontade. Se ela tiver os 60 óvulos congelados quando ela tinha 25 anos, muito provavelmente ela vai levar isso para frente. Então esse é um ponto. E hoje eu acho que as pessoas deveriam pensar nisso, nessa forma de seguro, para situações que elas não se colocam, porque hoje eu ainda acho que o congelamento é não tão bem aceito, porque ainda é encarado como um fracasso. Sim. Ainda é encarado como a pessoa que não conseguiu ter filho é que vai congelar. E por isso que a gente vê as pessoas vindo congelar com 35, 40. Sim. Frustradas porque ainda Não. não tem um relacionamento, ou não são mães. Ou esperando uma doença para congelar. Não é, eu não vejo esse o cenário ideal do congelamento. Eu vejo o cenário ideal do congelamento, a pessoa com 25 que está fazendo um seguro. Você não espera o seu carro passar do lado do bandido para fazer o seguro do seu carro. Quase bati o carro, agora eu vou fazer o seguro Não, e do você meu também carro. não faz o seguro querendo bater o carro. Mas caso aconteça, tá ali. E a gente sempre comenta também que mesmo congelando os óvulos não é uma garantia de gravidez no Isso. futuro. Porque isso também dá uma falsa sensação de garantia. Mas é uma tranquilidade com uma chance muito maior do que se você tentar com 40, 42 anos. E aí eu acho que a pergunta que a gente também sempre fala, quantos óvulos congelar, né? Quantos seria o ideal pra gente ter uma maior tranquilidade? Eu dei uma dica boa. Talvez 60 óvulos com 25 Então. anos tá bem bom, não tá bem bom? Tá uma é chance muito, boa. Well, bastante. talvez você está colocando uma meta inatingível. Tudo bem. Vamos trazer um pouco mais. Mas não é tão inatingível para uma menina de 25 anos congelar 60 óvulos. Não é tão inatingível. A gente consegue 20 óvulos, 30 óvulos Mas com uma certa frequência. precisa disso tudo, El? Como a gente colocou no início, memória de computador, dinheiro no banco e Nunca é óvulo demais. congelado, nunca é demais. Eu entendo que a pessoa deve, obviamente, é um procedimento que tem seu custo, Sim. tem os seus riscos, mas talvez uma frustração maior ainda seja você congelar um número de óvulos que você achou que é bom, tentar utilizar, não conseguiu, e se arrepender de não ter Esgotou os feito óvulos. mais. por quê? Doutora Rafaela congelou seus 60 óvulos aos 25 anos. Nunca usou. Chegou aos 50. Ela fala, não, agora eu não vou querer ter mais filho. Já teve seus filhos, não vou querer ter outros filhos, porque engravidar depois de 50 é arriscado.
É melhor eu me desfazer deles, porque vai que eu tenho vontade com 60 e eu quero ter, e é muito arriscado, porque isso pode acontecer. Então, eu vou me desfazer deles agora, antes que me dê vontade mais tarde, e talvez não seja uma decisão muito sensata. Então, vamos dizer que ela opte por descartar, ela pode doar para outras pessoas. Sim. Então, e vão ter pessoas que vão ficar muito felizes de receber o óvulo da doutora Rafaela quando ela congelou quando tinha 25 anos, porque é uma chance de ter um bebê. Então não é um problema sério. O problema foi o dinheiro que a doutora Rafaela e o tempo que ela investiu naquele congelamento de óvulo, mas que ela colheu os frutos disso durante toda a vida, porque acredito que muito do comportamento dela durante toda a vida talvez foi mais diferente e mais tranquilo, porque ela congelou. tinha... Com certeza. Assim como você tem um seguro de carro, você passa por uma quase batida, você pensa sem pânico. Você passa um pouco diferente Sim. durante toda a vida. Então, mesmo sem usar o seguro, você usa o seguro. Ele traz segurança. Com certeza. Ele traz segurança. Mas essa quantidade de óvulos necessários pra gente ter maior tranquilidade depende da idade da mulher. Isso. Então, Eu uma falei o mulher cenário que ideal, vem, né? isso. Tipo assim, Não, vamos lá. Uma mulher que vem congelar anos, com 39 anos, ela precisa de uma quantidade muito maior de óvulos do que uma menina de 25, 30 anos, porque os óvulos dessa mulher com a idade mais avançada são de pior qualidade, né? Então, quantos óvulos você acha, Tássia? aos 39 anos, 30 óvulos para ter 50% de chance de gravidez. Aos 35 anos, 15 óvulos para ter 80% de chance de uma gravidez. Então, a idade realmente é um fator que precisa ser levado em consideração, porque muda o cenário, muda completamente as chances. Eu gosto de falar de congelamento aos 25 e pode parecer um pouco fora do padrão, que as pessoas falam para congelar com menos de 35 e baseado em estudos que pensam em probabilidade de utilizar. Sim. Tá? Então, quando mais tarde a pessoa deixa para congelar os óvulos, maior a probabilidade dela utilizar. Sim. Tá? Porque ela deixou até mais tarde, as outras engravidaram no meio do caminho. Mas, como eu discuti no início, eu acho que o óvulo congelado é para quem já teve filho também, é para todo mundo, porque as pessoas mudam de ideia e o seu comportamento vai mudar tendo ou não tendo óvulo. A vantagem de congelar mais cedo é na questão da eficiência. Então, aos 25 anos, se a doutora Rafaela fosse captar, ela captou 20 óvulos por vez, fez 3 ciclos, congelou 60. Se ela tivesse deixado até os 35 para congelar, a qualidade ainda não caiu muito. A queda é mais acentuada depois dos 35 anos. Mas talvez ela conseguisse 10. Por ciclo. Por ciclo. Sim. E aí, para congelar os mesmos 60 óvulos, ela precisaria 6 ciclos. 6 ciclos, sairia o dobro do custo para conseguir o mesmo seguro. Tudo bem, não teve esse período de manutenção, mas esse é um aspecto também importante. Então, quanto mais jovem a pessoa vai congelar óvulos, mais eficiente é. E ainda, a pessoa jovem hoje se depara com uma responsabilidade muito grande, que é de poder ajudar as pessoas que não tiveram possibilidade de congelar óvulo e se depararam com 40 anos, com 1, 2% de chance de ter filho, 42, 43 baixo reserva, a conseguir ter filhos através da doação dos seus óvulos. A doutora Rafaela, 25 anos, fala, eu quero congelar. E ela fala, e vai ser informada que muitas pessoas esperam ansiosamente por óvulos doados para conseguir ter filho. E ela pode aproveitar essa oportunidade para ajudar essas pessoas também. Então ela pode doar os óvulos dela, congela os óvulos dela também. Uma atitude altruísta, né? Altruísta. E assim, sem essa atitude da doutora Rafaela aos 25 anos, as pessoas que hoje estão com 40, 44, baixa reserva, não conseguindo ter filho, vão perder uma das opções que a gente falou agora, que é o de usar o óvulo doado. Elas vão ter a adoção, não ter filho, ou lutar com 1, 2% de chance esperando ter muita sorte. Que às vezes é frustrante, a pessoa faz 10, 15 tratamentos e não consegue, e investe um dinheiro e um tempo muito grande e acaba saindo sem o bebê. A gente precisa, nós como profissionais, nos juntarmos com as sociedades médicas e fazer um trabalho social de conscientização, porque uma menina de 25 anos, ela não está pensando em ter filhos e muito menos em congelar óvulos, porque ela está focada na vida profissional.
Então, a gente precisa começar esse trabalho de conscientização mesmo da população. E até da obrigação dela, assim, obrigação não, mas eu digo que é uma oportunidade que a pessoa tem de fazer o bem para várias outras pessoas que estão precisando desses Mas ovos. isso é algo ainda mais difícil, culturalmente complicado. com muita resistência ainda, Eu né? entendo, mas é tão bom poder fazer Claro. bem para as pessoas, com um ato seu, você puder saber que você ajudou a construir famílias, a pessoas que era o que elas mais precisavam na vida delas para se tornarem felizes, e você pode ajudar pessoas, isso com uma atitude que está ao seu alcance. Então, hoje, as meninas de 25 anos têm na mão essas duas oportunidades. De evitar que no futuro ela se depare com a situação que ela pode ajudar, que é ajudar a pessoa que hoje está precisando de óvulo doado, tá? Então ela tem isso. E ela, ao congelar óvulos, no futuro, ela vai ter a quinta oportunidade, que ao invés de adotar, usar a gameta doada, usar embrião doado, trabalhando com 1%, ficar sem filho, ela tem a oportunidade de ter filho com o óvulo dela de quando era jovem e tinha menos risco de perda gestacional, menos risco de ter uma alteração, por exemplo, como síndrome de Down, síndrome de Turner e outras doenças graves que estão relacionadas aí com aneuploidias. Então, é uma oportunidade e uma, vamos dizer, responsabilidade que as meninas jovens têm hoje de poder ajudar essas que, como colocou, não existia isso há pouco tempo atrás, ou era muito caro, muito inacessível. Então hoje é uma oportunidade que elas têm. E fazer esse planejamento reprodutivo, né? Porque a gente planeja carreira, planeja viagem, mas muitas pacientes esquecem de planejar a vida reprodutiva, quando quer engravidar, e fazer esse planejamento e essa oportunidade de ajudar outras mulheres investe também. em formação, investe, né, na vida social, mas não priorizam algo que é tão importante, né? Tão fundamental, tão instintivo da mulher, né? E até fazer parte da consulta com seu ginecologista, né? Conversar sobre quando você deseja, seu planejamento reprodutivo, fazer uma avaliação da reserva ovariana, que às vezes não são exames pedidos de rotina, que faz toda a diferença até para a pessoa se conscientizar. Olha, minha reserva tá assim, vamos fazer um planejamento para daqui para frente para eu poder congelar os ovos e decidir o que fazer com esses óvulos. Voltando ao que você estava mencionando agora há pouco, eu acho que vale a pena falar um pouquinho do programa da Semear. Porque se uma jovem de 25 anos ela quiser ajudar hoje, é totalmente possível, ela pode ajudar uma pessoa hoje e ter o benefício de ter os seus óvulos, o seu tratamento custeado para congelar os seus óvulos. Exatamente. Fala um pouquinho disso. Não, isso é a gente chama até que muitas vezes a gente chama o congelamento, pessoas chamam o congelamento de óvulo de preservação da fertilidade. Não gosto muito do nome, porque talvez passe uma segurança exagerada, mas a gente tem mas é um nome atraente e faz um certo sentido, mas a gente trouxe um nome um pouquinho parecido para quando a pessoa quer fazer as duas coisas, que a gente chama que é a preservação da felicidade, tá? Porque, na verdade, a felicidade, ela está trazendo para outras pessoas, ao preservar a sua própria fertilidade, ela está trazendo felicidade para outras pessoas, que é fazer ao mesmo tempo. E essa, vamos dizer, oportunidade e responsabilidade que as mulheres jovens têm hoje, de pensar em congelar os seus óvulos, porque porque é agora, com os 25 anos que você faz, para quando você se deparar no futuro, e mudar de ideia e quiser ter filho, já teve os seus dois filhos estão na faculdade, saíram de casa, quer ter mais um, quem vai prever isso? Você tem os seus congelados, e aí você, para concluir o seu sonho, não precisar recorrer aos gametas doados, que funciona super bem, é uma técnica muito boa, mas exige que a pessoa desapegue de passar a sua herança genética para o bebê. Tá, então, e é um desapego difícil esse, tá? Bem Ainda difícil. mais para uma mulher que já tem filhos. Mas tem mulheres que já têm filhos, tem casais que já têm filhos e adotam. Sim. Tá, então tem pessoas que se desapegam fácil da carga genética, mas não são todas as pessoas. Não são. Muitas pessoas, para desapegar da carga genética, a gente vê no dia a dia do consultório, que para aceitar utilizar o óvulo doado tem um certo luto e sofrimento. Claro que tem. Certeza. A mãe se sente menos mãe, né? E não é. E não é. De forma alguma. Não é. Igual pai, desde sempre, pai é quem cuida, né? Quem cria. Quem cria. Antes aí do teste de DNA, o pai era, vamos dizer assim, e tem estudos mostrando que pai, muitas vezes, não foi o responsável pela origem do material biológico. Vamos dizer, pai é quem cuida, quem
pensa na criança, por quê? Traições sempre existiram, tá? Adultérios sempre aconteceram, e isso pode gerar crianças, mas a criança sempre vai ver como figura o pai, que foi quem criou, tá? Então... Mas com a mãe, com a recepção dos óvulos, eu ainda penso um pouquinho diferente, porque eu falo muito isso no consultório para os pacientes. O vínculo entre mãe e filho, ele não é gerado quando você forma o óvulo, quando você ovula. O vínculo é gerado na gestação. Gravidez. E sendo o óvulo doado ou sendo óvulo próprio, o vínculo vai acontecer da mesma maneira. Sim, mas e um outro ponto, assim, porque o pai, por exemplo, eu e você está sendo decidido ter um filho, você não congelou óvulos, a gente pode optar por pegar um embrião doado. Sim. Um tratamento muito mais simples, muito mais prático, e você é pai da mesma forma. Sim. Tá? Você vai ser mãe da mesma forma, mas eu gestei, não é só por isso. Mesmo que você não tivesse gestado, a Rafaela, você não perdeu o seu útero. Perfeito. Eu e você decidimos ter um filho, aceitamos o embrião doado e a Rafaela vai gestar pra gente. A gente vai ser menos pai por conta disso? De jeito nenhum. Até porque essa criança não existiria sem a nossa vontade. Com certeza. Essa criança só existe porque a gente quis tomou essa decisão de ter um filho. E é um filho, talvez até mais filho do que um feito sem É um filho querer. por escolha. É um filho por escolha. É um filho por escolha. É um filho muito mais desejado, que o amor vai ser muito maior. Sim. Então a carga genética não tem a ver com o amor. Porém, a gente vê no consultório que aquilo que a gente optou por isso, né? Ou não optou, mas porque não tinha um óvulo congelado e acabou, se tivesse, talvez não tivesse optado por isso, tivesse escolhido manter a carga genética. Mas quando a pessoa se depara sem ter nenhum filho e tendo que abdicar da carga genética para conseguir ter, a gente percebe esse sofrimento. E a cultural, porque existe e muitas mulheres sofrem com isso e às vezes não aceitam o óvulo doado de primeira. E elas se arrependem de não ter congelado lá atrás, né? Então, voltando a essa parte que o congelamento acaba dando essa tranquilidade para a mulher poder fazer essa escolha quando ela desejar ter filhos. E ela não pode voltar no tempo. Não tem como. Então, nem na reserva ovariana. É hoje as meninas de 25 anos que têm na mão essa responsabilidade e oportunidade de não sofrer o que as mulheres de hoje, mais de 40 anos, estão sofrendo, que elas têm a opção de congelar os óvulos e elas têm a opção, possibilidade, oportunidade de ajudar essas mulheres que não tiveram essa oportunidade, doando seus óvulos para que essas mulheres possam utilizar esses óvulos para ter seus filhos. Perfeito. Gostaria de agradecer muito a presença de vocês duas. A nossa discussão foi muito boa, dá vontade de falar mais muito. Se a gente tivesse que encerrar isso com uma frase, seria: congelamento não é um sinal de fracasso, mas é esperança, porque a vida sempre surpreende. E uma oportunidade, né? Para você poder escolher, fazer o que você quiser, seguir sua vida, sem essa pressão do nosso reloginho biológico do ovário. Como se a ampulheta tivesse virado, né? Ao contrário. E também, ao congelar, pense, você ainda pode ajudar outras pessoas doando seus óvulos, e isso vai fazer a diferença na vida de muitas famílias. Tá? E hoje, porque no passado não havia, a gente enfrenta essa, vamos dizer, quase que epidemia de pessoas que passam no nosso consultório e eu vou ter que falar para ela 3, 5, 6% de chance de ter filho com tratamento e esse sofrimento todo e essa luta porque não teve esse congelamento. Muito obrigado, gente. Foi muito obrigado a todos. Excelente, obrigada.